Boa noite para todo mundo. Eu me chamo Sâmia, né? Sou mestre em Reiki, terapeuta integrativa. E hoje a gente vai estar, então, trabalhando no conteúdo da anatomia energética, né? Esse é um curso gratuito que o projeto Pratique Reiki, que iniciou ano passado, em março do ano passado, logo no início da pandemia. Esse projeto começou com um curso de Reiki, né? E a gente mantém o curso de Reiki ainda, mas ao longo do caminho nós agregamos alguns saberes, né? Alguns olhares, para que a gente, como reikiano, pudesse então estar melhorando, capacitando cada vez mais a nossa prática, né? Esse curso vai ter mais ou menos 3 encontros, terça, quinta e terça-feira que vem, podendo ter na outra quinta, porque é um material muito extenso, e eu não quero correr, né? Eu quero trazer um negócio bem tranquilo, bem gostoso, porque também é um conteúdo muito agradável de estar se falando, e tem muitas perguntas, né? O curso não tem a pretensão de acabar nele mesmo, ele é apenas um bom, gostoso pontapé inicial, um gostoso trabalho de introdução a esse mundo das energias, né? Teremos sim um material escrito em PDF. Amanhã eu vou estar postando para vocês esse material da aula de hoje, com os saberes da aula aqui. Também vou fazer algumas indicações de livros, vou comentar alguns livros acerca desse conhecimento, para que a gente possa estar também enriquecendo, né, a nossa biblioteca, certo? Eu tenho alguns PDFs guardados que eu vou disponibilizar no Google Drive para vocês, então eu vou fazer uma formatação desses PDFs para vocês poderem ter acesso a deles, tá certo? Então, o que eu vou pedir para vocês é que no passo que forem tendo dúvidas, coloquem. Eu estou com o meu celular ligado para poder poder acompanhar essas perguntas de vocês, tá? Eu vou pedir para vocês ficarem sempre com o áudio desligado, mando na mensagem que eu dou uma paradinha, dou uma olhadinha e retomo para cá. As perguntas que eu não souber responder, a gente pode deixar que a gente pesquisa, a gente corre atrás, a gente vai nos universitários, né? Que alguém vai ter a resposta para nós. Bom, nesse vídeo também vai ficar gravado, né? Então, se vocês quiserem acompanhar a gente no nosso canal do YouTube, é o Pratique Reiki, temos o Instagram também, o Pratique Reiki, também é o mesmo nome, né? Onde a gente está sempre falando, todos os dias, às 17 horas, durante os 21 dias, nós estamos online fazendo a prática de Reiju. Então, se você é reikiano, está afastado, está a fim de dar uma retomada nessa sintonização com o Reiki, vem praticar, vem fazer essa prática com a gente à distância, ela está sendo bem legal. Nós já vamos para o terceiro 21 dias na sequência, né? Porque a gente vai trabalhando, inclusive, com os alunos que vão terminando o curso de Reiki, vão fazendo essa prática acompanhada, assistida, que ela é super importante. Então, a gente está conversando enquanto o pessoal está chegando aqui, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? É uma alegria muito grande. Esse é o segundo curso de anatomia energética. No primeiro foram 4 horas, mais ou menos, 2 dias, e ficou muito cansativo. Então, gente, para quem está entrando agora, boa noite, novamente. Eu sou Sâmia, né? Eu sou mestre em Reiki Usui, terapeuta holística integrativa, né? Com essas terapias que todo mundo gosta, Reiki, cromoterapia, cristalterapia, algumas técnicas de geobiologia espiritual. E nessa jornada a gente vai adquirindo um olhar diferente, né? O projeto Pratique Reiki, ele começou no março do ano passado, tá? Esse projeto, ele começou teve o intuito de, por conta da pandemia, né? A gente só trabalhava de maneira presencial e por conta da pandemia a gente
nos incorporamos, né? Tomamos coragem para que a gente pudesse estar, então, levando a atividade, o curso, né? O Reiki, para dar uma ajudada no processo, num momento tão difícil, né? Que estava transformando a vida de muitas pessoas, a gente levou o Reiki online. Então, a gente criamos, então, Pratique Reiki. Eu vou pedir para todo mundo desligar os seus sons, tá? Porque eu estou com fone de ouvido e fica bem incomodando aqui. Gratidão, Paixão. Então, a gente inicia. O Pratique Reiki, o carro-chefe dele é Reiki, né? Nós oferecemos os 4 níveis, todos eles com acompanhamento nos 21 dias após, né? E durante, a gente conversa bastante, tem um acompanhamento legal, né? Eu encaro o Reiki como um caminho de vida, uma filosofia, uma prática que nos muda de dentro para fora, né? Contínua e diária. Eu não acredito em mudança que não seja realmente diária e contínua. Então, o Pratique Reiki, então, oferece alguns cursos gratuitos. Nós tivemos agora, em abril, Anatomia e Fisiologia Humana, e, na sequência, o curso de Anatomia Energética, certo? Mais para frente teremos um de meditação, de mindfulness, também teremos de radiestesia para reikianos, sempre com um olhar para os reikianos, que é o nosso grande foco aqui, tá ok? Bueno, então vamos lá na nossa aula. Eu começo, então, nossa apresentação falando trazendo essa fala. Tudo que você pensa frutifica através da energia. Você tem dentro de si as ferramentas mais fantásticas, a totalidade da consciência. Você tem um poder que gera a vida e quando este poder é alimentado intencionalmente, ele cria a realidade. Tudo que você precisa fazer é dar-lhe a forma que deseja. Quem fala isso é Ramfa. E é muito interessante que nesse texto, tá, ele traz para nós vários pontos super importantes quando a gente fala de Reiki, quando a gente fala de terapia, a gente fala de cura, né? A primeira é que tudo que nós temos o poder de criar vida, e não só gerar a vida humana, mas sim gerar a nossa realidade. Através de quê? De uma intencionalidade. Então, quando a gente inicia qualquer jornada de trabalho terapêutico, a gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer mudar da gente. Então, o caminho do autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente possa, então, ter a prática da intencionalidade. Não existe energia ruim, nem energia boa. O que existe são intenções que a gente coloca para cada energia, certo? E a gente tem que descobrir como cada energia vibra na gente e de que maneira ela vibra, certo? E quais energias nós queremos que elas vibrem em nós. Perfeito? Bom, na aula de hoje nós vamos ver 3 conteúdos apenas. Vamos falar sobre Atma, né, o todo. Vamos falar sobre energia, como essa energia se comporta, e vamos falar da polaridade dessa energia. A polaridade junto com a dualidade dessa energia, que vão ser conceitos básicos para a gente poder entender na aula seguinte o que é um campo eletromagnético, né? O que são nossos corpos sutis, como eles vibram, para a gente poder entender quais são os tipos de energia que nós estamos em contato. Então, esses conceitos, eles são básicos para a próxima aula. Lembrando que quem quiser fazer alguma pergunta, escreve, que aí eu dou uma olhadinha aqui no meu celular, ok? Então, o primeiro conceito que a gente vai trazer é o conceito de consciência, né? A minha consciência e uma consciência ampla, maior. Quando a gente fala de consciência, então, a gente vem logo na cabeça alguns pensadores, né? A mim vem Amit Guzmán, que ele fala da física quântica e espiritualidade, e ele fala muito dessa consciência, né? Dessa consciência que cria, dessa consciência que desencadeia uma cascata de manifestações, né? E nós fazemos parte dessas manifestações, dessa consciência. Desta maneira,
a consciência do eu individual e a consciência una faz parte de um todo único, né? E dessa teoria, dessa fala, a gente pode se conectar, então, desabrochar, então, diversos outros estudos, né? Como entrelaçamento quântico, né? As linhas amórficas, certo? As teias, né? De consciências coletivas, as consciências individuais. Então, daí a gente faz um desdobramento bem interessante a partir dessa ideia da consciência. Ok? Então, a consciência vai ser, a consciência individual nossa vai ser, vamos ter um conceito que vai ser a partir da nossa percepção da nossa identidade, né? Ou seja, quando a gente conhece a nossa identidade, quando a gente se dá conta, bom, eu existo. Nesse movimento, eu existo, eu estou aqui, eu estou na minha consciência individual, certo? Essa consciência individual, ela sintoniza, ela dialoga com outras consciências individuais, aí nós vamos ter o quê? Uma consciência coletiva, certo? Mas aqui agora a gente vai ver a nossa, vamos olhar para nós, certo? É o microcosmo, né? Vamos entender o micro para poder entender o macro. A partir do momento que eu consigo entender as minhas reações, como eu lido com a minha vida, com as situações, eu consigo entender como uma sociedade lida com as dificuldades dela, faz os seus upgrades, né? E como o universo também gira, porque as mesmas leis que me regem também o universo. Então, é o microcosmo, né? A gente aprendendo no microcosmo, sendo que ele também se reflete no macrocosmo e o macro nesse micro. Então, nós fazemos parte de uma consciência única, né? Que manifestou. O que é isso, manifestou? Que criou, né? Que cria. E ela cria com a sua semelhança. Então, nós sempre estamos criando. Mas está difícil de entender que a gente sai criando, né? Sai manifestando. Olha só, eu tenho o elemento água, né? O elemento água, vamos dizer que seja o primeiro manifesto dessa consciência, dessa grande bola energética que tudo pode, que cria tudo, que tudo provém, perfeito? Então, eu tenho o elemento água. O elemento água dele, em si, ele vai manifestar o quê? Ele manifesta a água do mar, ele manifesta a água de beber, ele manifesta a água doce nos lagos, nos rios, entende? Ele manifesta de diversas formas o próprio elemento água. Assim somos nós, né? O ser humano, ele é manifestado, essa consciência manifesta o ser humano, que por sua vez manifesta outros seres humanos, e que sem contar que nós manifestamos também, ou seja, nós criamos também a nossa realidade, né? E criar a realidade não é tão difícil, não, é que a gente não fomos educados para pensar energeticamente, para pensar com intencionalidade. Essa é a grande questão, né? É pensar com intencionalidade, é viver intencionando as coisas, ou seja, tendo consciência, né, da sua própria existência. Senão a gente acaba sendo apenas um mero repetidor dessa consciência coletiva que diz: trabalha todo mundo enlouquecidamente, porque se não trabalhar enlouquecidamente você não vai ser rico. Essa é uma energia que vibra no consciente coletivo, que se eu não estiver atenta à minha consciência, eu vou acabar reproduzindo o que está nessa consciência coletiva. Então, perceber a nossa existência é o primeiro passo para identificar, então, as nossas energias individuais, certo? Se quiserem fazer alguma pergunta, gente, pode fazer, façam, que eu dou uma olhadinha aqui e vejo. Deixa eu ver, tem duas aqui no bate-papo aqui. Beleza. Então, vamos lá. Então, como eu já falei, já estava falando, né? A cura ela vai começar a partir do processo de conheça a ti mesmo, né? E essa é uma frase que parece bem piegas, mas não é, ela é muito profunda.
Quando é que eu começo a me conhecer? Quando eu me torno observador da minha vida. Quando eu paro de ir no tranco, né, do movimento energético, das ondas energéticas dessa consciência coletiva, dou conta de mim mesmo e aí eu começo a me observar. Eu gosto de dizer para as minhas alunas, começo a me olhar no espelho. Como é importante se olhar no espelho e ver, olha, prazer, sou Sâmia. E aí a gente começa a dizer o que a Sâmia gosta, o que a Sâmia não gosta, o que a Sâmia consegue suportar. E aí a gente vai começar a lidar com os nossos limites. Ok? Então, todas as respostas que nós buscamos para os nossos problemas, para os nossos questionamentos, estão sempre dentro da gente. Por quê? Porque nós fazemos parte desse universo, desse cosmo, desse todo. Todo esse que possui todas as informações que nós precisamos. Tudo que nós precisamos saber está nesse cosmo, está nessa consciência primeira, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para talvez facilitar, então, o entendimento numa nomenclatura mais próxima a nós, né? Energia é tudo. Eu posso dizer, então, que Deus seria essa energia primeira, essa fonte criadora? Posso. Se eu quiser, então, trazer para uma linguagem religiosa a ideia dessa consciência, tá? Apesar de eu achar que é mais interessante o uso do termo consciência única, grande consciência, do que eu especificar direcionar a uma divindade. Mas, sim, eu posso dizer que fica talvez mais fácil de entender. Essa consciência primeira, esse grande cosmo, né? Que tudo que é o mundo das infinitas possibilidades, tudo pode acontecer a partir do momento que você para e observa. Quando você para e observa, você criou. Você já deu vida para ele ali. Já está manifestando. Então, eu posso dizer que tudo isso, né? Toda essa energia é fonte dessa existência única desse Deus, ok? Teomórfica, então, né? Que é o estudo das formas que Deus assume, né? Theo vem da palavra grega, theo, que significa Deus, morfia, forma. Então, formas do Deus. Só que é interessante que theo, no grego antigo, não estava se referindo a um Deus único, e sim ao Deus, né, na divindade masculina, certo? Que os gregos antigos eram politeístas. Mas fica interessante, porque a gente vê aqui, ó, os gregos antigos, as formas que essas divindades tomam, né? Ou seja, você tem uma grande consciência, porque os gregos antigos também acreditavam nessa grande consciência, que manifesta, inclusive, os deuses, que seriam formas de expressão dessa consciência única, tá? Dessa grande consciência cósmica. Perfeito? Então, a energia, né, a energia é a forma real por tudo que está através da matéria e da forma. Então, tudo que se manifesta, seja sólida, seja líquida, seja etérica, é uma forma de termos energia. O que vai diferenciar, então, é a sua densidade, né? Densidade essa que a gente eu vou dar o exemplo da água. Né? A gente tem a água no estado líquido, as moléculas estão equidistantes, né? Então ela cria esse afastamento equilibrado das moléculas, cria a água líquida, manifesta então a água líquida. As moléculas da água, todas comprimidas, juntinhas, vai criar então o universo sólido. Então eu posso dizer que o meu osso, o meu corpo físico, a madeira, tudo tá as moléculas bem aglomeradas. Daí faz com que elas fiquem no aspecto de energia, matéria física, né, mais rígida, condensada, e nós temos essas moléculas, quando estão bem espalhadas umas da outra, nós temos o estado, então, mais do ar, etérico, né, bem afastado, o vapor, por exemplo. O bom eu gosto de trazer a água, porque a água você consegue visualizar direitinho todas as possibilidades de manifestação da matéria. Tá? Então, o que nós temos, manifestação da energia. Então, o que nós temos é tudo energia, não existindo, então, energia boa ou energia ruim, e simplesmente energias, certo?
a intencionalidade que a gente dá para essa energia é que vai fazê-la ser ruim ou boa, perfeito? Tá? Mas não existe energia ruim, e a gente vai entender também que o que difere também as energias é o que é a forma como essa energia ela vibra. Algumas energias mais solidificadas, essas moléculas vibram numa densidade mais baixa, numa vibração mais baixa. Por quê? Porque elas precisam dessa vibração mais baixa para poder se materializar, por exemplo. Né? Então, tudo isso tem a ver com a estrutura, como essa molécula de energia de cada objeto, de cada coisa, está aglomerada, está forma para que a gente possa estar visualizando um determinado estado dessa energia. Perfeito? Então, seguimos. Se eu estiver falando um pouquinho rápido, gente, me dá um toque. Se eu tiver alguma dúvida, eu volto a dizer. Me falem, porque a gente faz um feedback. Às vezes eu ligo o motor e vou embora. Então, tudo é energia. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter claro na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Energia é criação. Nós somos criados e somos criadores, certo? A criação é a própria energia. Então, Deus, a consciência, se torna a sua própria criação e Deus é energia. Ok? Energia é Deus. Nós somos energias. Eu posso dizer que nós somos Deus? Sim. Nós somos criadores? Sim. Porque nós somos energia. Já se dizia, Lavoisier, que nada se perde, tudo se transforma. Ok? Energia misturada com outras energias criam outras coisas. Não tem como eu matar energia. Não tem como eu aniquilar uma energia. Ela simplesmente vai se transformar em outra coisa, vai se manifestar em outra coisa. Né? Uma folha que cai na terra, tá? A energia está com um comportamento, aquela energia vai se transformar e vai virar outra forma de manifestação. Certo? Então, energia não morre. O que acontece com ela sempre são processos de transformações. Ok? Então, alguns conceitos que a gente vai estar vendo de energia hoje, né? Esses aqui a gente vai falar bem bacana, bastante sobre eles. Primeiro, que a energia de fonte é de tudo que existe. Perfeito. Isso já ficou. Espero que já tenha ficado clara para vocês. Segundo é o efeito bumerangue. Terceiro é o princípio do eco. O quarto é o universo, e o universo é uma vibração. E o quinto conceito que a gente vai ver é a energia deve circular, certo? A gente vai ver, vou voltar para esse slide depois para a gente discutir um pouquinho cada um deles e a gente vai trazer um pouco de exemplos. Opa! Então, vamos lá. Energia se manifesta, então, de diversas formas, como nós já vimos, né? E energia, quando a gente fala de energia, a gente está falando de movimento, mas até numa parede dura, numa rocha, tem movimento? Tem. Tem movimento. Um movimento mais devagar, né? Um movimento com uma frequência mais densa, mas tem um movimento. Né? A gente vai falar sobre comprimento de onda, está mais extenso, certo? Mas sim, tem movimento. Tudo que é energia, a energia se movimenta. Esse é um conceito que vem lá da Grécia Antiga, porque a palavra energia é movimento, tá? Então, assim, não há uma definição exata para que a gente possa definir energia num conceito apenas. Então, a gente vai trazer várias ideias para que a gente possa estar entendendo, então, essa energia, porque essa energia ela pode se manifestar através do movimento do nosso corpo, do calor é energia, eletricidade é energia, objeto, massa é energia, certo? Então, fica meio que complexo da gente definir algo, mas precisamos entender, então, o sentido e o significado dessa força que que somos nós, ok? Então, o segundo princípio de Lavoisier, né, a energia não pode surgir do nada e nem pode ser destruída. Né? A energia, então, a única possibilidade que existe é a transformação. Aquilo que eu falei antes para vocês. Né? A queda d'água se transforma em quê? Em energia elétrica. E assim vai.
né? A flor que cai se transforma em adubo. Opa, deixa eu ver se eu fui cair. Não. Tá. Ok? Outra coisa também que é interessante que a gente vai perceber, é notório que a gente consegue sentir a energia, né? As pessoas falam assim, eu vou trabalhar com radiestesia, porque só assim a gente sente energia, né? Eu preciso trabalhar tal coisa, eu preciso conhecer, comprar um pêndulo. Eu não percebo energia, eu não tenho sensibilidade. Pode parar. Pode parar por aí, porque nosso corpo é feito de energia e ele percebe outras energias ao redor. Eu quero saber quem é que nunca aqui entrou numa sala e não se sentiu mal. Eu quero saber quem nunca foi numa floresta, deu uma respirada e disse, poxa, que ar diferente. Isso é percepção das energias que estão ao nosso redor, né? É óbvio que quanto mais você trabalha essa percepção, quanto mais você... Olha só o que eu vou dizer, quanto mais você lança o seu olhar para essa percepção, mais você desenvolve essa percepção. Nós somos feitos de intencionalidade. Então, quando eu intenciono um movimento energético, esse movimento, ele acaba o quê? Movimentando mais e ele vai acabar sendo capacitado. Aí, por isso que a gente fala assim, cara, para de ficar reclamando porque você está trazendo para você mais. Por quê? Você está intencionalizando, então, colocando intenção naquela tua palavra e tu está intensificando, alimentando aquela energia que está em você naquele momento. Então, nós somos pêndulos mutantes, nós somos seres radiestésicos mutantes. A gente só precisa, então, agora intencionalizar para que a gente possa aprimorar essa nossa percepção energética, né? Se você abraça alguém com vontade, ou com alguém te abraça com vontade, você sente a energia que o outro está te passando, né? Então você percebe, você tem essa facilidade. Todos nós temos essa facilidade, certo? Então a gente só precisa abrir os nossos olhos, né? Intencionalizar, olhar para esse fato e começar, então, a desenvolver cada vez mais essa nossa percepção. Perfeito? Agora a gente vai falar de frequência e vibração, né? É um outro termo que vira e mexe a gente está falando. Vibra tanto, tá vibrando ruim, é uma vibração negativa, uma vibração positiva, né? Mas o que é isso, então, afinal das contas, né? O conceito de vibração é aquilo que a gente... um movimento, o caminho, a percussão, a oscilação, certo? Daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou sentindo, né? Ou seja, de uma determinada energia. Então, se eu, por exemplo, estou num sentimento terreno, né? Ou seja, bem vinculado à terra, um sentimento que me liga, para eu estar, sentimentos que me prendem à terra, são sentimentos por si só mais densos no sentido de moléculas, né? E aí vai de agrupadas, certo? E de movimentos mais pesados, menos repetitivos, certo? Por quê? Porque são sentimentos que vão me prender na terra, ok? Mais presos, mais densos, né? Que, por exemplo, eu sou uma pessoa muito apegada a bens materiais, ok? Essa energia de apego aos bens materiais me deixa muito presa à vida terrena. Eu vou estar, então, vibrando essa energia, ou seja, eu vou estar emitindo ondas, oscilações, certo? De energia, com a característica da energia que eu estou pensando, que eu estou sentindo. Mas o oposto disso, por exemplo, eu sou uma pessoa que desapego. Eu entendo que tudo meu é passageiro, não preciso carregar nada embaixo do braço. Esse pensamento é mais, né?
mais light, porque eu não estou presa à matéria. Então, o que acontece com esse pensamento? Ele, ó, é mais sutil, ele é mais leve. Por ser mais leve, ele se propaga muito mais rápido as ondas dele e mais profundamente, mais longe. Então, aí a gente vai ter as nossas vibrações. Por isso que é importante. Sempre a gente vibra o tempo todo a mesma coisa? Não. Se a gente fosse fazer um eletro do nosso pensamento e vibração, ele é louco. Tem hora que a gente vai estar vibrando a 1000, tem hora que a gente vai estar vibrando mais denso, tem hora que a gente vai vibrar, sabe? Vai dar essa oscilação. Por quê? Porque a gente precisa tanto vibrar mais em situações mais pesadas, porque nós estamos nesse mundo terra, né? Nós precisamos estar conectados aqui, né? E nós também precisamos estar vibrando numa vibração mais sutil, para que a gente possa também trabalhar com energias mais sutis, energias mais ascensas. Quanto mais energia espiritual, ou seja, quanto mais a gente projeta a ideia que a gente está se conectando com o alto, né, mais sutil é essa energia. Quanto mais energias que nos prendem à matéria, mais pesadas essa energia. A gente vai ver também isso aqui, por quê? Né? Também a questão da polaridade, certo? Beleza. Frequência, então. A frequência é o tempo que eu fico vibrando em determinada vibração. Aí, lascou-se. Tem gente que fica numa frequência de reclamação muito tempo, né? É aquela pessoa que está reclamando o tempo inteiro, vira e mexe, ela não consegue se deslumbrar numa possibilidade diferente, porque ela está presa àquele olhar limitado da reclamação dela, do mundo dela, né? Então, ela está vibrando numa frequência realmente aquela ali, certo? Ela ligou numa estação de rádio e ficou, mas só que uma estação de rádio bem apegada ao mundo material. Aí você tem aquela outra frequência, aquela pessoa, assim, pô, ela entende, ela tá no Gokai, né? Ela tá no Gokai, é a frequência do Gokai, vamos lá. Acordei de manhã, só por hoje sou calma, só por hoje confio, só por hoje sou grata, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou gentil. E a pessoa acorda de manhã, ela tá buscando o quê? Ela tá buscando uma outra frequência para a vida dela, certo? E, consequentemente, ou seja, ela vai ficar vibrando por muito mais tempo naquilo que ela deseja, numa vibração mais sutil, uma vibração cuja frequência, ó, né, é mais elevada. Quando você faz você vibra numa frequência mais elevada, eu vou mostrar aqui nessa figura aqui, que aí que acho que é a grande sacada que a gente tem que ter enquanto seres que estamos buscando, então, a nossa transformação é isso, né? Quando eu trabalho com energias mais densas, o meu campo eletromagnético, ou seja, a energia que vibra, aquela energia que a gente não vê, que vibra em torno da gente, ela fica comprimida, olha aqui o medo, né? Ela não expande, ela fica sufocada. E aí a gente é alvo fácil de ataques psíquicos, a gente é fácil alvo para cair em tristezas, a gente é alvo fácil para ficar presas em labirintos, entende? A gente é presa fácil para cair em buraco, para ser vampirizada, ou seja, a tua vida ficar um caos do nada. Agora, quando você começa a vibrar no Gokai, por exemplo, né? Você começa a expandir. Então, entendam o que é expansão da consciência. A gente começa a expandir o nosso campo eletromagnético, né? E quanto mais expandido nosso campo eletromagnético, maior a nossa proteção. Certo? Porque nós vamos ver o outro conceito ali mais para frente. Outra lei que rege a gente. Tá? Então, é importante então que a gente entenda e saiba qual é o pensamento que nós queremos entrar em frequência. Perfeito? Né? Mas a gente consegue ficar em frequência o tempo todo com uma mesma vibração? Não, a gente oscila. E tudo bem que oscila. Isso é super normal, né? A diferença é o tempo que eu vou ficar oscilando. Então, escorreguei na maionese, né?
tomei uma fechada no trânsito, te falei, a primeira coisa que vem aquele palavrão, o seu pipi fica brabo. Se você ficar o dia inteiro brabo por causa daquilo ali, pronto, tu já foi capturado, então, por essa energia, você está presa a essa energia e você vai estar, então, na frequência dessa energia ali. Aí você vai ver que tudo no teu comportamento, naquele teu dia, naquela sintonia lá que você fez com aquela frequência. Perfeito? Agora você foi lá, tomou a fechada, discutiu, xingou o cara, mas passou 3 minutinhos, depois tu pum, tu já está cantando de novo, deu errado, ruim com você, está agradecendo ao universo que está tudo bem, pronto. Você não foi aprisionado pelaquela energia, né? A sua sintonização, a sua frequência não teve uma oscilação absurda e você continua mantendo uma boa vibração ali no teu dia ali. Não como se fosse essa vibração do amor aqui, por exemplo. Certo? Legal, né? A gente vê como a gente começa a ter consciência, então, desse mundo de energia, a gente começa, opa, como assim? Eu estou sendo capturado pela emoção, então eu não posso, eu tenho que aprender com o sentimento, né? Se veio o sentimento de raiva, eu tenho que entender por que esse sentimento de raiva veio. E aí eu tenho que, quando eu entendo o sentimento, eu consigo fazer um upgrade nele, né? E aí eu não perco a minha frequência e não saio daquilo do meu objetivo, daquilo que eu desejo para mim, certo? Uma outra fala aqui, ressonância, né? Isso, gente, vamos falar ressonância harmônica. Não existe ressonância harmônica, né? Existe ressonância, né? Então, a gente tá duas energias, certo? Energia da gratidão e energia do amor. Então, a senhora gratidão vem, olha para a senhorita do amor e se abraçam. Beleza. Aqui, nesse momento, houve ressonância, tá? Aí, no outro caso, vem a inveja, vem e vem a gratidão aqui. Não houve a ressonância, tá? Isso explica porque a gente entra em determinados locais e, ai, quero ir embora, não gostei. Por quê? Porque a energia do local não ressoou com a sua energia e chocou, deu conflito e as energias se repelem, certo? As energias, quando não dialogam, elas se repelem e a gente tem a vontade de, então, de ir embora. Perfeito? Né? É interessante. Então, quando a gente está num emaranhado de relacionamentos, pessoas que fumam, por exemplo, buscam ficar juntas, porque elas têm uma determinada vibração que naquele momento está ressoando, né? Por exemplo, certo? Vocês vão ver, né? Isso é muito comum de acontecer, isso eu escuto muito das minhas alunas. Sâmia, é normal pessoas, amigas minhas, saírem de perto, deixarem de falar comigo? O que está acontecendo? É simples. Você começou a vibrar numa outra sintonização, numa outra vibração, né? Numa outra frequência, e a pessoa ali já não tem a mesma frequência que você. E quando não está na mesma frequência, acabou. Não ressoa. Ok? Isso é super interessante, tá? A outra lei, que é muito bacana, né? Que é a do bumerangue, que eu falei para vocês lá no outro, lá na frente, lá, né? Toda ação tem uma reação. Um bumerangue é isso. Você joga o bumerangue, ele vai, numa hora ele volta, e ele volta para você. Deixa eu só ver que tem. Vocês estão me perguntando alguma coisa aqui? Não. E você joga o bumerangue, uma hora o bumerangue vai voltar. Aí você pode colocar a explicação espiritual que você quiser. Pode dizer que ele pode voltar em vidas mais para frente, pode voltar. Eu creio que ele volta quase que imediatamente. Às vezes a gente que não percebe, né? Às vezes a gente não está vivendo a vida da pessoa, a gente não sabe as consequências que está acontecendo com ela ali, né? Mas, por exemplo, na minha vida, eu vejo direitinho todas as reações que tem a partir das minhas ações, né? Se você está numa discussão com teu marido, por exemplo. Quantas vezes aqui em casa meu marido chega estressado em casa e eu simplesmente deixo ele ter o petit dele,
seguro e no momento oportuno eu converso com ele para saber o que eu posso ajudar. Porque se você entra no momento de uma situação delicada, que a pessoa está nervosa, você vai receber uma patada que você não quer. Então tem uma reação ali. Então você fica mais atenta, você começa a ficar esperta. Pô, não vou me meter aqui, vou esperar a hora certa, usar a palavra certa, usar o bom senso para poder interferir no movimento energético do outro. Né? E assim vale para tudo. Né? Então, a lei do bumerangue é exatamente isso. A energia, toda energia, ela gera uma reação. Toda ação que você impor a uma energia, ela vai gerar uma reação. Isso é inevitável. Isso serve para as energias que estão no nosso corpo, certo? Não tem a menor dúvida. Se você ingerir coisas ruins não energéticas, você vai sentir falta de energia e o seu corpo vai reagir. Então, se você tem determinado comportamento nocivo, uma hora ou outra, esse comportamento que gera um movimento energético vai criar uma ação no seu corpo físico ou no seu corpo mental, no espiritual, e você vai ter uma reação disso aí, certo? Então, não vamos pensar apenas que essa lei de ação e reação, é só eu pensei e fiz coisa, desejei mal para o outro, vai vir para... Não é somente isso, não. É no dia a dia mesmo, que você faz com você, tudo que você prover, né, pensar, sentir, agir, vai gerar uma reação na sua mesma direção. Perfeito? A última lei que a gente vai falar é a lei da circulação. Né? Energia precisa circular. Energia parada não é legal. Então, o que significa isso? Gente, o nosso corpo é energia, o nosso corpo precisa se movimentar. O que acontece com os nossos ossos se a gente ficar sentado o dia inteiro, né? Numa cadeira de roda, parar de andar? Ele atrofia. Para ele gerar movimento, para ele se nutrir, para ele estar vivo, ele precisa de movimento. Então, as nossas energias nós precisamos nos movimentar, certo? Nós precisamos trabalhar as nossas energias, movimentar corretamente a nossa energia. Quando a gente vai falar, então, do chakra básico, eu preciso olhar para o meu chakra básico e entender que o que vai estimular o movimento desse chakra básico é a atividade física. Puxa vida, Samia, mas eu sou sedentária. Então, está na hora, então, de levantar e fazer uma caminhada. 15 minutos por dia é o suficiente, vai já começar a ativar com a forma de você nutrir, né, o teu chakra básico, que é o chakra da sobrevivência. Né? Eu vou trabalhar, como é que eu vou ativar, então, o chakra sexual? Fazendo sexo? Não, o chakra sexual é o chakra das emoções. Como é que eu trabalho as minhas emoções? Olhando, cara, eu não vou ser sequestrado por uma emoção. Eu vou aprender com essa emoção. Essa é a função do chakra sexual. Trabalhar emoção, né? O chakra umbilical, chakra que é pensamento. Então, eu vou estar ligado como meditação, para fazer uma prática meditativa. Enfim, eu tenho como, na próxima aula a gente vai começar a ver, que os nossos chakras, eles dialogam, né? Eles se desenvolvem através do quê? Da energia circulando. Né? Não dá para ficar com a energia parada, a energia tem que movimentar. Daí vem aquela ideia de, vamos botar a minha casa tem que ter uma entrada de ar e uma saída de ar na mesma direção para que as energias possam estar, então, circulando. Por que eu abro a janela da minha casa, tem que deixar a claridade entrar? Porque essa energia precisa estar circulando. Como é que a gente faz a energia circular? Lembra do fogo? A gente esquenta a água, o que faz com a energia? Ela evapora, né? Então, é através do quê? Do movimento que a gente faz, então, as nossas energias estarem trabalhando, certo? E vem aqui né, que é a parte da polaridade e da dualidade. Então, nós vivemos no mundo polar, né? Polaridade positiva e negativa, certo? Os átomos, né? Tem prótons, elétrons, nêutrons, né? Tá ali, ele está formando ali. E essa polaridade constitui tudo, né? Absolutamente tudo. Umas coisas mais positivas, outras coisas mais negativas.
isso também vai para o nosso pensamento, e isso também vai para energia, né, gente? Ó, polaridade, energia é polarizada, perfeito? Tá? Então, você tem mais coisas que estão na polaridade positiva, outras nas coisas na polaridade negativa. E o que é o legal disso? É esse logo aí, é a união do solar com o lunar, do positivo com o negativo, né? O equilíbrio dessas polaridades. A gente precisa estar buscando, então, o equilíbrio. Eu preciso das energias, das emoções terrenas. Eu preciso dessa, porque eu estou viva aqui na Terra, né? Eu não tenho como viver se eu não tiver uma sociedade, num lugar, uma casa, uma boa alimentação, né? Condições básicas, né? Mínimas para sobreviver, eu preciso disso. E eu preciso estar dando conta disso. Outra coisa, eu preciso me proteger. Então, tem um monte de coisa, minha parte instintiva, ela precisa também estar ativa, né? Eu não vou me jogar num buraco porque eu tô ali, não vou. Então, eu tenho que ter todo esse olhar bem terreno. E essas energias, elas são mais o quê? Negativas, né? Então, as energias planetárias, elas têm uma polaridade muito mais negativa, certo? Já as energias polares, elas vão ter mais uma polaridade muito mais, então, positiva, mais de movimento. E isso é muito interessante. Se a gente vai no dia, nos convida, né, a caminhar. A gente vê o sol, a gente quer sair, quer tomar um, né? Quando está à noite, a tendência é a gente estar dentro da casa, ou seja, o nosso corpo, ele também responde a essa polaridade, né? A essa dualidade, noite e dia. Concorda? Né? O nosso cérebro, nós temos uma glândula, que eu me esqueci o nome, que ela identifica a noite e ela sabe que à noite ela vai produzir, então, determinados hormônios. Né? E no dia ela para. Então, por quê? Porque nós temos em nós essa percepção dessas polaridades. Entende? Então, quanto mais eu entender que o ciclo, né, a natureza, ela nos ensina, e nós fazemos parte dessa natureza. Por isso que muito desses ciclos polares, duais, está no nosso subconsciente e a gente é regido por eles também sem a gente dar conta, por questões dessas influências energéticas. Sâmia, influência energética. Então, Lua influencia? Sim, a Lua influencia em tudo que é meio líquido. O que nós somos? 70% água. Entende? A gente sofre, nós mulheres, então, que nós temos o ciclo menstrual, nós sofremos muito mais, somos muito mais sensíveis a essa percepção energética planetária do que o homem, por exemplo. Nós temos muito mais água no nosso corpo, manipulamos muito mais isso. Né? A água é emoção. Daí, a nossa necessidade de trabalhar o quê? De curar o quê? O nosso chakra sexual. A quantidade de mulheres, então, que tem problemas com a sua sexualidade. E eu me coloco nesse grupo porque eu fui criada com muitas, né? Que tudo é pecado. Sexo só quando casar. E tem que satisfazer o marido. E eu? Eu fui aprender burra velha. Depois de casada, quando eu tive um ginecologista que olhou para minha cara, a senhora nunca fez isso? Eu falei, não, nem sei o que é isso. Entende? E aí a gente começa a trabalhar o sagrado feminino por conta disso, essa necessidade que a gente vai tendo ao longo do nossa vida. Opa, tem perguntinha aqui, deixa eu ver. A pessoa que tem inveja, glândula pineal. Obrigada, Maria. Isso mesmo, glândula pineal. Sim, a pessoa que tem inveja, o que acontece? A inveja, ela vai sofrer de alguma forma. Você já pensou, você já viu a vida de uma pessoa que tem inveja? Uma pessoa não consegue ser feliz. Ela não consegue se realizar, ela está sempre projetando no outro aquilo que ela deseja. A energia já está voltando para ela imediatamente. Entende? Não precisa a gente se preocupar. Realmente tem que se preocupar com a pessoa, tadinha. Ela realmente fica numa situação terrível, né? Teve inveja de ti? Bola para frente. Trabalha você. Deixa ela resolver o problema dela, né?
Deixa eu ver o que mais teve aqui. Perfeito, vamos lá. Então, essa polaridade, ela existe, certo? Aí a gente tem uma outra leitura que vem do taoísmo, que eu acho muito legal, né? Que fala que a polaridade positiva, né? Ela é mais masculina, mas não um conceito de gênero, tá, gente? A gente vai esquecer gênero, homem e mulher, tá? Mas em termos de energia masculina. A energia da masculina é a energia da força, né? A energia da ação, do movimento. Aí a gente vai ter o Sol com uma energia masculina, positiva, né? A gente vai ter o nosso fazer, né? Toda vez que eu levanto da cama, opa, vou fazer, é a minha energia positiva que está falando mais alto aqui. E, por outro lado, a energia negativa, uma polaridade mais feminina, né? Porque é o universo, então, das emoções, é o momento da criação, né? E é o que é interessante a gente perceber essas energias em nós, porque nós temos as duas energias, né? Nós temos energias positivas e temos energias negativas, certo? E a gente tem que estar com essas energias em equilíbrio e a gente percebe alguma coisinha quando a gente está desequilibrado. Por exemplo, tem gente que programa, projeta e não executa. Não consegue terminar os seus projetos. São pessoas que estão vivenciando um processo de energia feminina muito grande. Né? Há um desequilíbrio tendencioso para a energia feminina. Tem pessoas, por exemplo, que começam 500 coisas e não termina nenhuma. Positiva, tá extremamente em excesso na positiva. Ela só sabe começar. Ou ela só sabe receber comandos. Ela não é proativa para nada. Aí ela vai, só sabe obedecer. Entende? Ela é capaz de a gente parar e fazer uma reflexão sobre alguma coisa, ela só obedece. Entende? Ou acha que tudo é só trabalho, entende? Então, assim, a gente começa a perceber que no nosso dia a dia a gente entra em desequilíbrio com essas duas polaridades, né? E tudo bem. E tudo bem disso acontecer. Isso vai acontecer, é normal de acontecer. Eu só preciso, então, estar atento para que isso para que essa vibração não mude a minha frequência. Para isso eu tenho que ficar atenta. Então, observe. Se você planeja e você não executa, então observa isso e fique atenta. Quando você tiver vontade de largar a execução, segura a onda e continua a execução, vai até o final. Se você estiver entendendo que você está fazendo tudo intuitivamente, assim, atropelando, sabe? Aquela pessoa que não pensa em nada, faz, sabe? Seja o que Deus quiser, faz e acabou. Não, então para. Talvez vocês precisem, então, estar programando um pouquinho mais. Né? É óbvio que às vezes a gente precisa sempre estar atento, né? O ideal é o equilíbrio mesmo. Deixa eu ver que tem um monte de perguntinha aqui. Sim, a energia fica estagnada. Se você não movimenta essa energia fica estagnada sim. Ainda falando dessas energias, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cantos da casa, né? A gente adora guardar coisinhas no canto da casa. Esses cantos da casa, eles também vão acumulando energias ali, ficam paradas. Então, é super interessante que de tempos em tempos vocês façam essa limpeza também. Parede, tudo acumula energia, né? Tudo acumula energia. Se você é reikiano, o que eu aconselho? Reiki nos cômodos, reiki na sala, reiki no banheiro, reiki nos cômodos. Taca o chokurei, não precisa de todos os 5, não. Só o chokurei já vai dar um efeito fantástico, uma mudança fantástica nas energias, porque o chokurei vai fazer um movimento, esse movimento dessa energia vibrada pelo chokurei vai entrar em contato com as energias que estão estagnadas, estão paradas nas paredes, já vai dar movimento. Esse movimento você vai sentir o quê? Você vai sentir o ar mais leve, gente. Experimentem fazer isso. É simples, simples, simples.
Eu brinco com os meus alunos, e aqui em casa eu sou a mamãe chokurei, tudo é chokurei, tudo tá com chokurei que funciona, né? Movimenta. É uma ferramenta que nós reikianos temos, então vamos utilizá-la dessa ferramenta, tá? Então, tupolaridade é isso. E a dualidade, tudo. Nós vivemos no mundo dual, né? Preto e branco. O que é chokurei? Maria, chokurei é o primeiro símbolo do reiki que o reikiano aprende, certo? É o primeiro símbolo. Você não é reikiana, perfeito. Bom, vamos lá. Dica para quem não é reikiano trabalhar com limpeza, né, energética na sua casa. Pega uma toalha. Lembra que antigamente tinha um espanador, né? O espanador fazia esse movimento. Mas você vai pegar uma toalha, uma vez por semana, pega uma toalha úmida, tá? E bate nas paredes. Não precisa bater na parede toda. No meio da parede você bate forte. Quando você bate na parede, essa batida ela vai criar umas ondas e vai espalhar, ativar todas as energias que estiverem densas ali da casa ali. Você faz isso na parede, você faz isso no seu colchão, você faça isso no seu sofá. Quando você fizer isso, você vai estar ativando e vai estar movimentando todas as energias que porventura estiverem paradas ali, certo? É perfeito, é maravilhoso, super prático. Agora, se você quiser, faz o curso de Reiki, tu vai ver a diferença também, que além de limpar, você vai estar trabalhando com uma energia maravilhosa. Perfeito, isso aí. Pois pesquisa aí, tá bom? Buena. Dualidade é o que nós vivemos, certo e errado, né? Feio, bonito, é uma dialética interessante que a nossa sociedade constituiu, né? Nós fomos vivendo em a mesma toalha pode sim fazer na casa inteira. Uma toalha por dia, depois bota para lavar, tá? A sociedade, ela criou isso na gente, né? A gente dicotomizar tudo, a gente dividir tudo. E, na verdade, não existe feio, não existe bonito. São percepções que nós criamos a partir de experiências pessoais, né? Certo e errado, a mesma coisa. Não existe bom nem mal. São percepções, são intenções que nós vamos dar para essas energias, certo? Tudo vai depender do nosso olhar sobre aquilo que nós estamos observando, sobre o fato. Perfeito? Né? Então, a partir de agora, eu peço para vocês, procurem olhar o fato com os olhos de energia. Sentiu uma energia diferente? Percebam. Entrou no lugar? Percebam. Né? A energia precisa estar em movimento. Esqueci de falar de uma coisa da ressonância, um exemplo da ressonância que era interessante também, do eco, né? Que eu botei lá, né? Do eco, que é a ressonância. Vocês vejam que vocês gritam, né? Oi! Aí está dentro de um vale, essa vibração da sua voz, esse vale capta e aumenta. Quando a gente entra em ressonância, acontece isso, a gente vai se conectando com com energias similares ou iguais, e ela ganha uma amplitude maior, né? E aí você vê a ressonância da mentira e da verdade. Isso é maravilhoso para falar de fake news, por exemplo. Olha só, fake news. Por que fake news corre muito mais rápido do que uma verdade? Por que destruir a vida de uma pessoa corre muito mais rápido do que salvar a vida de uma pessoa? Porque nós, seres humanos, vibramos nessa mentira. É simples, porque a mentira, ela ressoa, ela encontra pares, e quanto mais pares ela encontra, mais ela vai embora. Pronto. Entende? Diferente da verdade. Quando o Mikao Usui coloca só por hoje, trabalha honestamente, todo mundo se incomoda. Como assim trabalhar honestamente? Por que eu preciso ser lembrado que eu preciso trabalhar honestamente? Porque a gente não trabalha honestamente. Porque a gente, às vezes, faz uma coisa, faz de qualquer jeito, a gente está ouvindo alguém, está fazendo outra coisa,
né? Tem gente que chega às vezes a pagar um curso e não vai fazer. Você não está sendo honesto com você. E aí você começa a perceber o que é a ressonância. Você começa a se conectar com essa energia que você está se conectando se propaga. Certo? Isso é apenas energia. É só entender a energia que a gente consegue entender, então, o quê? O comportamento humano. Puxa, Samia, se todo está difícil para mim, eu preciso mudar. Tá, se as coisas não estão fluindo, pensa. Olha para si, para tudo, começa a analisar como está funcionando as tuas energias e pensa naqueles 5 pontos. O bumerangue, pensa se a energia está circulando, né? Pensa no eco, o que está tendo eco na tua vida, perfeito? E pensa na questão da vibração, como está a tua vibração, ou seja, como é que tá, quais são os pensamentos e quais são as emoções que está vibrando em você aí. Perfeito? Então, a partir dessas percepções da energia te circulando, você começa, então, a entender um pouquinho sobre o que você precisa fazer de movimento diferente. A gente nem entrou nos chakras, nem entramos nos corpos sutis. Nós somos apenas agora olhando para a gente, observando as nossas energias. É um dever de casa, até quinta-feira. Observe as energias de vocês. Observem como estão, o que está ecoando, né? O que está indo e voltando, porque se está chegando para você, que está saindo de alguma forma. Então começa, porque assim, ó, a pessoa pode ter olho gordo em mim, mas se eu não estou vibrando nisso aí, eu estou nem aí. Lembra aquele livro, Aprenda a Ligar o Foda-se? É exatamente isso daí, cara. Exatamente. Quando você aprende a ligar o foda-se, essa energia não volta, essa energia não bate em ti. Essa energia não passa, não fica em você. Ela vai, ela sai fora. Então depende muito do que eu quero receber também das sociedades que estão em torno de mim. Perfeito? Ufa, vamos lá. O que eu tenho mais aqui de perguntas? Eu vou, a princípio, hoje é isso, né? Aqui, ó, essa imagem linda que eu achei no YouTube, né? A noite e o dia, nossa vida é muito isso, né? Olha, vamos começar a olhar para a natureza, vamos começar a olhar para como as energias da natureza dialogam, por esses ciclos maravilhosos, né? Nós vivemos isso, nós vivemos as duas polaridades, a polaridade da noite, a polaridade do dia está em nós. Aqui mais uma figura, né? Nós seres humanos somos plenamente energéticos e polares. Isso aqui eu não vou entrar no processo de como essas energias caminham na gente, vai ser na próxima aula, onde eu vou falar um pouquinho do campo eletromagnético. Opa, falei hoje, hein? 1 hora. E aí, agora eu quero saber de vocês, podem abrir os áudios de vocês, vamos conversar um pouquinho. Legal? Gostou? Que bom, Maria. Que bom que você tenha gostado. Alguma pergunta? Sim, Selene, pode perguntar. Pode. Não, como sempre, perfeita. Paixão, é super aí, tudo bom? Oi, eu tô aqui quietinha desde a hora que cheguei. Boa noite. Oi. Então é isso, gente. Ih, a minha voz tá estranha agora. Eu acho que de todo mundo, não? Eu acho que de todo mundo. Agora voz? Parece a velha. Falando. Ah, o Cian falando. Sâmia, na próxima aula, se der, você pode compartilhar os slides com o mesmo perfil que você está falando, é melhor porque a gente vê o seu rosto mais o compartilhamento. Tá. É porque eu gosto de olhar para o... A pessoa falando, né?
Não, mas a Tudo bem gente que eu gosta ficava de ver. intercalando, né? Eu voltava em você, mas às vezes você muda o slide, sempre dá para ver que mudou. Né? Tá. Na próxima aula eu vou pegar o conteúdo na Maíra. Na terça também? Melhorou? É o E com o B, assim. É o E. Que horror. Mas não ficou assim o tempo todo, né? Não. Começou agora, Só então. agora, começou agora. Ah, tá. Ah, menos mal. A pessoa assistir a aula toda com essa coisa horrorosa. Nossa! Gente, então... Mas agora saiu. Acabou. tá bom, Acabou. né? A moça foi-se embora. Isso. Próxima aula, quinta-feira. Amanhã eu vou estar amanhã. É só alguém ligar o... Isso. Na quinta. É o E comigo. Amanhã eu posto para vocês um PDF com esse conteúdo para vocês poderem estar lendo, né? Espero que vocês tenham gostado. Aí na quinta-feira a gente tem um grupo lá no Telegram. Entrem, quem não entrou, né? Para poder pegar esse material, ter acesso a esse material direitinho. Essa aula vai estar disponibilizada também no canal do YouTube. Segue a gente lá, Pratique Reiki, né? Quiserem saber um pouquinho também do curso de Reiki, vai ser um maior prazer. A gente vai começar agora com uma turma do nível 2, lá para julho, nível 1 de novo, tá? Bom, seja um prazer enorme rever, tem gente nova aqui, tem gente antiga, coisa gostosa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui. Dúvida, pergunta lá no grupo que a gente tenta solucionar, tá bom? Um beijo. Beijo, boa noite para vocês. Boas energias. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Até quinta. Maravilhosa aula. Maravilhosa. Até quinta-feira.